E nessa aula eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conhecimentos. Vou virar aqui a planilha. Eu falo planilha, mas é a nossa apresentação aqui, tá? Então vamos lá. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre análise de público-alvo. Para você que está chegando agora, não está entendendo nada, eu coloquei aqui o que a gente falou nas aulas passadas, tá? O que a gente vai falar na aula de hoje, que é análise de público-alvo. E deixei aqui dessa forma para vocês entenderem o que a gente vai falar nas próximas aulas. Lembrando que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí para você receber todos esses conteúdos aí de forma gratuita, tá? Então isso daqui é um presente aí que eu estou dando para vocês aí, para que vocês possam se aperfeiçoar no SEO e crescer aí nesse segmento. Beleza? Então eu queria falar com vocês hoje aí um pouco sobre análise de público-alvo, tá? O nome desse curso é Curso SEO Mão na Massa, né? Até agora a gente ainda não colocou tanto a mão na massa, mas espero que a gente passe logo essa fase aí de conhecimento para que a gente possa já entrar ali mesmo e colocar a mão na massa, tá bom? Então vamos lá. Eu separei para vocês aqui alguns sites para a gente entender o que seria essa parte de segmentação de público-alvo. Você precisa entender quem que é o teu público, né? Então assim, ó, primeira coisa que você precisa entender, tá? Quem é o teu público? Aqui a gente tem um site, tá? Que provavelmente na cidade de você aí também vai ter essa loja, que chama ReHap. É uma loja de brinquedos, tá? Conhecida aí praticamente em todo o Brasil. E essa loja, ela fez esse site aqui com o intuito de alcançar, né, o público infantil, né? Quando a gente pensa em um site de criança, a gente pensa em um site realmente assim bem colorido, a gente pensa em um layout bem, né, com várias cores, enfim, um site bem alegre e tudo mais. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande de quem é o público que a gente está alcançando, tá? No caso aqui, eu entendo que esse site não foi pensado nas crianças, e sim nos pais das crianças, que é quem compra o brinquedo para a criança, tá? Tanto é que se você começar a navegar aqui, por exemplo, então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então a gente começa a navegar aqui, e a gente já começa aqui, ó, produtos por até 49, que é a primeira coisa que você faz, né, quando você vai presentear alguém, né, primeiro você chega atrasado na loja para comprar o presente. Segundo, que você chega lá para a moça, você já está indo para o aniversário, né, você tem que comprar o presente, você está a caminho do aniversário, o brasileiro deixa tudo para cima da hora, e você chega na loja, entra na loja, a primeira pergunta que você faz para a atendente é: cara, eu quero um presente para uma criança de 3 anos que custe até R$50. É isso que você faz. Pelo menos é isso que eu faço. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas fazem, né? E pensando nisso, a ReHap foi lá e criou aqui, ó, produtos de até R$49, produtos de até R$79, produtos de até... Mas por que será que eles fizeram isso? Exatamente porque eles conhecem o público-alvo. Eles conhecem a pessoa que está acessando esse site. Eles conhecem o público deles. E isso é muito, muito importante. Então, se você nunca tinha parado para pensar nesse tipo de situação, é bom que você já comece a se planejar para que o teu projeto de SEO não só alcance a primeira página, mas que ele traga resultado, tá? Então, esse tipo de estratégia aqui, provavelmente eles tenham entendido muito bem qual que é o público deles e montaram um site pensando nesse público. Tá? Outras coisas que a gente precisa observar, por exemplo, vamos colocar aqui na busca, você saber definir o que é o SEO local de um SEO nacional, ok? Então, por exemplo, comprar presentes. Comprar presentes. Aqui em comprar presentes, ele trouxe aqui, ó, UT presentes criativos, Zona Criativa e 3 Story. Provavelmente esses sites aqui trabalharam SEO nacional, tá? Eles estão aparecendo aqui na minha cidade, mas pode ser que eles tenham trabalhado um SEO nacional, querendo abordar todo o Brasil, tá? Querendo alcançar todas as regiões do Brasil.
Tá? Essa é uma estratégia de SEO que você faz. Não é o caso, por exemplo, de uma desentupidora. Por exemplo, né? A gente tem até inclusive um cliente, desentupidora, tá? Que é um caso bem específico. Essa desentupidora aqui foi nós que desenvolvemos, por exemplo. Tá? Desentupidora, a gente colocou lá desentupidora em Curitiba e tal. Mas esse cliente aqui não tem interesse absoluto nenhum de atender uma empresa fora de Curitiba. Até porque o cara tem lá um caminhão, ele passa com esse caminhão ali nas ruas e tal. Ele não tem porquê, não teria condições de sair de Curitiba para atender esse cliente em outro estado, tá? Ou outra cidade. No máximo aqui nas regiões de Curitiba e região metropolitana. Então nesse caso aqui, tá? Foi abordado um SEO local, por isso que a gente colocou o uso do Curitiba aqui, tá vendo? Desentupidora em Curitiba. Porque a gente tinha essa necessidade de fazer com que esse cliente aparecesse aqui em Curitiba, tá? Para essas buscas. Apesar de eu ter colocado a palavra-chave desentupidora, ele ter aparecido, não isenta ele não isenta isso de a gente ter trabalhado uma estratégia de SEO local para esse cliente, tá? Trabalhando aqui inclusive em Curitiba. Você vai ver aqui que na pesquisa ele retornou aqui 1.830.000 resultados, né? E se a gente colocar aqui o em Curitiba, isso já vai dar uma reduzida, né? Então já foi para 208.000 resultados. Então isso, a gente vai entrar no próximo assunto que seria a estratégia lá de escolha das palavras-chave, né? Que a gente vai começar a abordar esse tema para você saber identificar ali o que você vai trabalhar na sua estratégia. Se vai ser um SEO local, trabalhando de repente com a palavra-chave em Curitiba, em Santa Felicidade, no centro, no SIC, em Pinheirinho, Auer e tal, ou se você vai trabalhar uma palavra-chave que alcance a nível nacional, tá? Então essa é uma das estratégias. O que mais que pode influenciar na questão da escolha do público-alvo? O gênero, tá? O gênero do seu público, se vai ser um público masculino, se vai ser um público feminino, tá? Isso vai influenciar também na escolha vai influenciar no resultado que você quer de SEO, tá? Porque assim, dependendo do gênero que você for trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar com site de lingerie, para alcançar quem? Não necessariamente você vai criar um site de lingerie que você vai ter que alcançar as mulheres. Você pode criar um site de lingerie para alcançar o público masculino que quer presentear o público feminino. Entende? Só que se você quiser alcançar nesse teu público, se você quiser alcançar o público feminino, vamos ver, loja de lingerie. Loja de lingerie. Lingerie, né? O homem é até burro, não sabe nem escrever lingerie. Vamos lá. Lingerie.com.br. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Esse público aqui, ó, provavelmente que eles escolheram, já é um público bem feminino, tá vendo? Então até já começa as cores aqui, né? Que você já começa a ver que as cores aqui foi puxado. Tá vendo? As imagens que eles colocaram remetem todas as mulheres e tal. O homem até se sente um pouco sem graça de navegar nesse site aqui, porque obviamente que é um site mais voltado para o público feminino, né? Então assim, pensar nisso no início do projeto vai impactar em muitas coisas, tá? Aqui, por exemplo, no SEO, impactaria no layout. Tá, mas o que tem a ver o layout com a estratégia de SEO? Tem a ver, porque se você coloca um site aqui azul com a bola de futebol aqui e está falando de lingerie, esse público que você gostaria de alcançar aqui não vai se sentir confortável dentro desse site. Então, uma mulher hoje se sente muito mais confortável nesse site aqui do que um homem, né? Diferente de um site de, deixa eu lá, escolinha de futebol. Vamos ver aqui quem está em primeiro. Ó, esse daqui, ó. Escolinha de futebol. Ó, já começou com verde, já começou com a pessoa que joga, um moleque jogando futebol, entende? Então, assim, a estratégia que você vai utilizar também vai impactar no layout, tá?
E um pouco mais para frente eu quero mostrar para vocês, o próximo vídeo talvez, a gente já fale sobre o estudo, tá, da concorrência. Isso também é legal a gente abordar, porque através disso você vai conseguir ter alguns parâmetros para poder formar o seu conteúdo. O concorrente em si, ele já mostra para você, dar vários indicativos, né, do que você deve ou não utilizar. Voltando aqui para o nosso público-alvo, tá? Eu gostei bastante desse site da ReHap aqui, eu achei ele muito legal, muito interessante. Quando eu entrei nesse site, realmente me chamou a atenção essa questão aqui dos produtos, né? De produtos até tanto, porque não é comum você ver esse tipo de estratégia, e isso mostra que o cliente realmente conhece muito o público deles, né? E eu me senti confortável navegando por esse site aqui. Claramente não foi um site feito para uma criança, foi feito para os pais das crianças, tá? Esse tema de escolha de público-alvo é algo até assim bem simples, tá? Eu não queria me estender também demais nesse vídeo, para não ter que ficar tentando embromar para dar meia hora aqui de vídeo. Mas assim, eu espero que vocês tenham entendido pela mensagem aqui da ReHap que a escolha do público-alvo é muito, muito, muito importante, tá? Não adianta, como eu falei lá no início, você criar um site, ranquear esse site, mas se o teu público que for acessar esse site não despertar interesse por ele, tá? Vai aumentar muito a taxa de rejeição do teu site. O cliente vai entrar aqui, não vai se sentir confortável, não vai ver o que está procurando e vai sair desse site e vai procurar o próximo, tá? O usuário hoje de internet, ele é muito didático, ele é muito rápido. Então ele tem a mão dele ali, quando ele coloca loja de brinquedos, aqui, né? Comprar presentes. Então já vai aparecer aqui, ó, várias lojas de brinquedos. Não tem por que ele ficar aqui se incomodando, batendo cabeça com o primeiro. Ele já vai fazer a busca dele, vai entrar aqui. Se ele achar alguma coisa que o interesse aqui, ótimo. Se ele não achar, ele já vai sair, já vai entrar aqui para o outro. Vamos ver a outra aqui, ó. Zona criativa. Planeje presentes mesmo distância. Lançamentos, canecas, tal. Vamos ver outra loja de brinquedos para ver se loja de brinquedos, para ver o que Toy Mania também é bem conhecido essa loja. Vamos ver como é que a Toy abordou essa questão aí, ó. Vamos pintar a pole aqui e tal. Por idade, por meninas, meninos, bebês, marca, personagens, estilo, né? Mas você vê que a ReHap, ela foi muito mais inteligente, né? Ela pegou, você vê que colocou um monte de texto, né? Eles não abordaram essa situação aqui com um monte de texto, e eles foram mais inteligentes em colocar ali o que realmente o público-alvo deles, né? O público-alvo deles espera ver, né? Quando eu dei aquele exemplo lá que a gente entra numa loja de brinquedo e já chega, né, e pergunta para o atendente, quero comprar um brinquedo para uma criança de 3 anos que custe até R$50, por exemplo, né? Então eles já colocaram isso aqui na cara do gol. Isso é SEO também, tá, pessoal? Isso é uma estratégia assim, de planejamento de conteúdo que envolve muito essa questão de você entender, tá? Não só ranquear o site, mas você entender quem vai acessar esse site. Essa é uma estratégia que você tem que abordar, e isso tem que ser feito no início do projeto, bem no início do projeto, para que depois, né, depois que o site esteja no ar aqui, depois que ele esteja aqui funcionando, você não tenha esse retrabalho, não tenha que pegar, de repente, uma página que já está ranqueada, você pegar e, puxa vida, a ReHap realmente teve uma sacada muito legal lá, que eu deveria ter tido, não tive, e agora eu vou ter que implementar isso daqui. Cara, aí você acaba quebrando o URL, você vai ter que ter um outro custo com design, outro custo com web design, para poder refazer essa estratégia que foi feita aqui, e nem sempre isso é viável para as empresas, tá? Então a escolha do público-alvo ali é muito importante. E só queria dar mais uma reforçada entre SEO local e regional, né? Com certeza a estratégia de SEO local, usando lá termos como desentupidora em Curitiba, por exemplo, são mais simples de ranquear, até pela quantidade de resultados que você vai obter aqui, né? Então a quantidade de concorrentes que você vai ter que passar é bem menor do que a nível nacional, tá? Mas você tem que também ter essa noção de que o resultado que você vai ter também para determinados clientes vai ser um pouco menor, tá?
tá? Vai ser bem menor, na verdade, tá? Então a gente está falando aí que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, Curitiba, sei lá, Curitiba tem... habitantes 1,76 milhões, então a diferença é gritante, tá? É gritante a diferença. Assim, para você que está começando a fazer o SEO, eu recomendo que você comece pegando projetos locais, tá? E de preferência que não pegue uma desentupidora. Você não vai conseguir já no início ranquear uma desentupidora. Isso aqui é um trabalho feito ao longo de 3 anos, tá? Para que esse cliente tivesse o resultado que ele está tendo hoje. Então não é, a desentupidora é um dos ramos, né, que mais assusta no SEO, é um dos que mais assustam porque assim, a concorrência é muito desleal, é uma palavra-chave muito difícil de ranquear, tá? Tem muita empresa de desentupidora que, cara, investe muito pesado para poder tentar manter a palavra-chave lá na primeira página. Então, recomendo, se você estiver iniciando no SEO, comece com a palavra-chave um pouco mais tranquila, uma palavra-chave, sei lá, um pintor em Curitiba, um pintor, sei lá, uma mecânica, por exemplo. Mecânica também a gente já fez, ó, mecânica em Curitiba. Mecânica em Curitiba. Essa Sofist aqui também é nossa, tá? Então, eu sugiro que você comece com termos, né, locais, tá? De mecânicas, desentupidoras não, mas assim, comércio mais local, tá? Que o cliente não vai ter interesse de abordar o Brasil inteiro, para que você consiga, de uma forma mais rápida, esse resultado de colocar o cliente lá na primeira posição, ou talvez na primeira página do Google, tá? Aqui, por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês de uma busca nacional. Deixa eu ver se eu estou na anônima aqui. Acho que eu não estou na anônima, na busca anônima. Vamos lá. Produtora de animação 3D. Produtora de animação 3D. A Sagicapri, vamos procurar aqui, ó. Sagicapri produtora, tá também em primeiro lugar, tá? Então essa empresa aqui também fomos nós que atendemos, tá? É um SEO nacional, ele aparece aí na tua cidade, em qualquer outra cidade que você pesquisar, ele vai aparecer para produtor de animação 3D na primeira posição do Google, tá? Acho que 2D também foi feito. 2D também eu acho que foi feito. Aqui, ó, produtora Sagicap também, debaixo do anúncio, ó, primeiro lugar no Google, enfim. Só que isso é como a gente fala, é um trabalho bem mais complexo, tá? Mais uma palavra-chave que eu posso dar de exemplo para vocês aqui para nacional, especialista em SEO, por exemplo, vamos ver. Especialista em SEO, Rock Content, SEO Master, Neil Patel, SEO Hacks, tá vendo? SEO Hacks é minha empresa também. Então, aqui a gente conseguiu também fazer um trabalho a nível nacional, se você pesquisar na tua cidade também, ela vai aparecer aqui na primeira página, abaixo de algumas outras empresas aqui. É um termo muito complexo, porque, cara, quando você tenta competir com outro especialista de SEO, o bagulho fica louco, né? Então, aqui em cima, com certeza, né, essas primeiras empresas aqui que estão na primeira página, com certeza são pessoas que realmente sabem o que está fazendo. Então aqui, já de cara, a gente já vê o Neil Patel aqui, que é um baita conhecedor aí de SEO, de estratégia de marketing, enfim, né? Dica SEO, SEO Master, tá? Então tá aqui também, Academia do Marketing, Rock Content. Então passar esses caras aqui realmente não é uma tarefa simples, tá? Então assim, o que eu queria que vocês entendessem é que tudo isso tem que ser pensado antes. Não adianta você querer colocar no teu planejamento, poxa vida, eu quero fazer uma palavra-chave e o cliente bateu na minha porta e falou, você ranqueia a minha desentupidora? Pô, eu vi o vídeo lá do Flávio, lá no curso de SEO, que tudo é possível no SEO. Vamos fazer. E daí você acaba pegando, em vez de um projeto, você está acabando pegando um grande problema para você. Tá? Então isso tudo tem que ser muito bem conversado com o cliente precisa ter essa ciência. Se o SEO dele é um SEO local, se o SEO dele é um SEO nacional. Lá na Desentupidora Giracana, vamos voltar lá. Olha, aqui na Desentupidora Giracano,
a gente teve interesse, até para diminuir um pouco a nossa dificuldade de ranquear esse projeto, porque eu pensei, falei, cara, se a gente faz um SEO local para ele, só local, a gente vai ter uma certa dificuldade para ranquear, porque a gente precisava que esse site tivesse muita visibilidade. O que nós fizemos? Aí nós construímos um blog para ele. Tá? Esse blog aqui, a gente mantém esse blog o mais atualizado possível, tá? Com várias matérias aí bem relevantes, matérias relevantes, tá? Então são matérias que realmente quando o usuário vem aqui, ele lê, ele gosta do que está vendo. Aqui são matérias mais novas, vou pegar matérias mais antigas aqui para vocês verem. Ó. Tem matéria aqui, 11 mil acessos, 5 mil acessos, 25 mil acessos, ó. Aprenda como eliminar o mau cheiro do ralo. Então aqui, por exemplo, a gente trabalhou com a palavra-chave, como eliminar o mau cheiro do ralo. Tá? Então se a gente pegar isso daqui, ó, vou copiar aqui, vou colar aqui, vou tirar o aprenda, como eliminar o mau cheiro do ralo. Que é mais ou menos como o usuário vai pesquisar se tiver com mau cheiro lá no ralo dele, né? Por algum tempo a gente ficou aqui nesse snippet, tá? Por algum tempo a gente ficou aqui, eu acho que foi a época que mais a gente teve retorno assim, de pessoas acessando e tal. A gente vai também falar mais pra frente em algum módulo do curso sobre esses snippets aqui, tá? É uma busca que fica total separada, esse daqui também, snippet de vídeo, tá? E aqui ela já aparece, após esses snippets, aparece já aqui na primeira posição. Aprenda como eliminar o mau cheiro do ralo de modo simples. E isso fez com que, né, o cliente, não digo o cliente dele, mas o usuário que estava lá do outro lado começou a entrar aqui e ler as matérias, né? Ó, ler as matérias, resolver o problema. Observa, cara, que eu já tinha falado lá no outro vídeo sobre o tamanho dos textos, né? Porque o texto com SEO tem que ter tantos caracteres. A gente colocou aqui um texto super curto, tá vendo? Mas que resolve realmente a exigência do cliente, que é tirar o mau cheiro lá dele, do ralo, né? E isso daqui resolve o problema dele, realmente. Eu já fiz, inclusive, um dos tutoriais que essa jornalista que escreveu pra gente escreveu. Falei, cara, deixa eu ver se isso aqui realmente resolve. Uma vez eu estava aqui em casa com um mau cheiro no ralo. Eu li um desses posts aqui e realmente resolveu o meu problema. E é isso que o usuário precisa. Tá? Ele não precisa de muita palavra-chave e tal, o que ele precisa é que o problema dele seja resolvido, tá? Então, com certeza, o Google identificou que esse post aqui resolvia o problema do usuário e deu ênfase para ele, levantou o site, colocou ele lá na primeira posição, tá? Então, dito isso, é importante que vocês saibam que tudo no SEO tem que ser pensado e muito bem pensado antes de meter a mão na massa, antes de fazer qualquer tipo de estratégia, para que vocês não quebrem a cara depois e no meio do projeto você descubra que tudo que você fez foi perdido.